Obrigado, senadora Fátima. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Quero cumprimentar a senadora Fátima Bezerra e parabenizar pela convocação desta audiência. A senadora Fátima Bezerra faz parte do Fórum Nacional de Educação e externar aqui minha tristeza nesta audiência pública da Comissão do Senado, está só aqui com a senadora proponente do requerimento. Infelizmente, os outros senadores e senadoras não puderam ouvir todas as entidades representativas dos movimentos sociais. Espero que tenham tempo para ouvir o áudio depois e que possamos deixar aqui as contribuições, nesse balanço que está colocado aí do Plano Nacional de Educação. Ao cumprimentar a senadora Fátima Bezerra, eu faço uma solicitação enquanto coordenador do Fórum, senadora, que esta casa, que tem participação do Fórum Nacional de Educação, fez a indicação do seu nome como titular da Comissão de Educação do Senado, mas até o momento não apresentou o nome do suplente. Então, deixo aqui a solicitação para que seja indicado o suplente para fechar a composição no Fórum Nacional de Educação. Quero cumprimentar também os colegas aqui da mesa, o Binho Marques, da SASE, que também é membro do Fórum Nacional de Educação, o Daniel Cara, que também é membro do Fórum Nacional de Educação, pela campanha nacional pelos direitos à educação, pelo direito à educação, o presidente da CNTE, o companheiro Leão. A CNTE tem assento no Fórum e coordena atualmente o Fórum Nacional de Educação, e o André, que tem a Undime também como uma das entidades que compõem o Fórum. Além aqui da presença da companheira Gilvânia, que representa os Conselhos Municipais de Educação, a companheira Analise, que representa os Fóruns de Educação de Jovens e Adultos, junto com o Binho Alisson, que também representa a SASE, é o nosso secretário executivo, e Catarina, que aqui representa a Amped, aqui que representa a Amped, que também faz parte e representa as entidades de estudos, pesquisas nesse processo de representação. E junto com essas entidades, nós temos mais 41 entidades nacionais que compõem o Fórum Nacional de Educação. Cumprimentar as colegas da Comissão de Educação do PT, pela Selma Rocha, que está aqui, a Márcia, a Zuleide, aqui, que estão também nesse processo de discussão e de debate. E nesse balanço, que nos leva, ao fazer um balanço, a levantar um pouco do que deixou de ser feito e, claro, apontar desafios, o que falta fazer nesse processo. Então, eu destaquei 4 pontos aqui para tentar ficar dentro do tempo estabelecido, para que possamos continuar o debate e fazer a reflexão. Primeiro, claro, aquilo que nós defendemos e queremos, para que esse país garanta, que é o direito à educação. E esse direito à educação, ele necessita de um planejamento, ele necessita de uma ação coletiva nesse país para que, de fato, ele seja implementado. E essa ausência de desejar, planejar, é histórica em nosso país. E, nesse momento, nós estamos tentando mudar essa página da história do Brasil. E acredito que os avanços, ou o quadro que nós temos de já sancionados planos municipais de educação e os planos estaduais de educação, já é um fato histórico e diferente de planos anteriores. Claro que precisa melhorar a atuação e a organização desse processo, mas já temos um fato diferenciado na perspectiva do planejamento. Planejamento este, que para garantir o direito à educação, já deveria ter sido pensado desde 2009, quando a Constituição Federal foi alterada com a emenda constitucional número 59. E colocou o prazo até 2016, que é o próximo ano, de universalizar o direito à educação de 4 a 17 anos de idade. É coisa que prefeitos, governadores da época não deram nenhuma atenção, não fizeram nenhuma perspectiva de planejamento para alcançar essa meta. Hoje nós temos um instrumento, que é o Plano Nacional de Educação, que fortalece ainda mais esta ação, e que aqueles e aquelas que se mostram preocupados nos dizem agora que não tem tempo para fazer. É pouco tempo para colocar as crianças de 4 a 5 anos dentro da pré-escola. Não tenho recursos, não tenho espaço para isso. Quero fazer, mas não tenho condições. Então, isso é uma conversa que leva
nos leva a dar maior importância ao processo de planejamento, porque o planejamento, e o PNE mostra isso, vai atravessar 2 governos e meio. Então, não podemos mais continuar, né, fazendo planos para 4 anos, plano para uma gestão, e muitas vezes voltado para a reeleição. E aí, após a reeleição, desmancha o que fez nos 4 anos anteriores. Então, esse processo tem que mudar e o plano tem essa perspectiva e essa busca que nós queremos para avançar nesse planejamento, nesse direito à educação. O segundo item é a valorização profissional, que já aponta, né, nesse balanço para 2015, o processo já levantado aqui da meta 15 da formação dos profissionais da educação. E aí o que nós temos é que articular, e a SASE é importante para isso, o que nós já temos. Lá na meta 15 fala em garantir a política de formação continuada, formação inicial e continuada para o conjunto dos profissionais da educação. Isso está na Constituição desde 88. O que é que nós temos dentro da Secretaria de Educação Básica do MEC? 14 programas voltados à formação. 3 deles voltados à formação do conjunto dos profissionais da educação. Então, ao falar da garantia desse processo, temos que articular como garantir esse processo, como articular, deixar claro para que essa meta 15, que já está em andamento, ela de fato seja sentida e percebida naquilo que nós queremos, que o processo de formação dê conta de garantir uma escola agradável, que faça com que o aluno permaneça nessa escola e que ela cumpra o seu papel, o seu objetivo. Então, esse é um ponto fundamental. O outro é o desafio para 2016, que está colocado uma nova lei de piso, não só para o magistério, mas um piso salarial profissional nacional para o conjunto dos profissionais da educação, vinculado a uma carreira. Isso é importante. E aí o senador Cristóvão Buarque, quando perguntou ao ministro, né, o que falta fazer, o que podemos fazer, né, está colocado. O que é que faltou fazer nesse primeiro ano do PNE? Aprovar a lei de responsabilidade educacional, que o Poder Executivo já enviou para esta casa em 2010, que está lá na Câmara e só agora terá uma comissão para discutir esse processo. Então, o Senado e a Comissão do Senado poderiam ajudar, né, para poder garantir essa lei de responsabilidade educacional que passou o prazo da sua aprovação, que depende do Poder Legislativo. O que esta casa pode contribuir como desafio? Aprovar a lei de diretrizes e carreira dos profissionais da educação, que está na Câmara desde 2003. Desde 2003, reapresentada a cada final de legislatura e início da próxima. A senadora Fátima Bezerra foi uma das que, né, nos ajudou, enquanto CNTE, a reapresentar esse projeto de lei. Então, é autora desse processo. Então, como não andar, o que fazer para dar conta desse processo, que não depende só do Poder Executivo, nem depende só dos movimentos sociais nesse processo. Então, essa casa tem essa atribuição, tem a tarefa de desenvolver essa atividade. O terceiro ponto é sobre o financiamento, que já foi tratado aqui, e é importante, né, tanto na perspectiva de garantir aquilo que nós aprovamos no documento final da CONAI. O documento final da CONAI aponta para que tenhamos uma lei que impeça o contingenciamento de recursos da educação. Então, está lá no documento final da CONAI. Não conseguimos trazer isso para o Plano Nacional da Educação, mas é um documento que baliza a ação do Fórum Nacional da Educação, dos fóruns estaduais e municipais. Então, é importante perseguir esta lei para evitar que recursos da educação sejam tirados do orçamento e avançar na perspectiva de inverter a lógica de financiamento aqui através do custo aluno-qualidade inicial e o custo aluno-qualidade. Quarto e último ponto de destaque do conteúdo do Plano Nacional de Educação é a gestão democrática, que o Leão já tratou aqui, né? Temos aí mais de 5.300 planos municipais de educação aprovados, 13 planos estaduais de educação aprovados, né? Mas esses planos passaram pelas instâncias que nós construímos desde 2008, com a CONEB, com a CONAI 2010, os fóruns municipais de educação foram instituídos, ou a comissão organizadora que organizou as conferências municipais se desmanchou após o final da conferência. Não se manteve para criar esse embrião do Fórum Municipal da Educação e contribuir com esse processo como espaço de debate da política educacional, de constituição do Plano Municipal da Educação.
Então, as queixas foram muitas, o abandono de algumas entidades de dentro do fórum estaduais aconteceram em alguns estados, 2 ou 3 estados tiveram abandono das entidades do fórum, porque o fórum não foi ouvido, não participou do processo da discussão da organização dos planos estaduais de educação. Então, esse é o elemento que precisamos corrigir. E temos desafios, temos possibilidades de corrigir. 2016, junho de 2016, vence o prazo para que todos os entes federados tenham a lei da gestão democrática, municipal e estadual. Se nos planos estaduais de educação, se nos planos municipais de educação, no corpo da lei, não instituiu os fóruns de educação como foi instituído no Plano Nacional de Educação, temos que colocar esse fórum na lei que vai fazer a gestão democrática do município e do Estado. Então, o desafio posto para a gente é grande para poder avançar também nesse item do plano que não foi realizado e serve aí desafio para nós no próximo período. Aqui nessa audiência, uma das falas do senador aqui, o senador Dário, chama a atenção para a nossa reflexão, porque ele faz a afirmação e cobra por isso. O Estado de Santa Catarina fez o dever de casa. Como será tratado financeiramente? E aí vem a reflexão. O que significa fazer o dever de casa pensando num Plano Nacional de Educação? Porque para nós, do Fórum Nacional de Educação, significa que todas as pessoas, todas as famílias têm o direito de colocar seus filhos na creche quando assim desejar. E isso não temos em nosso país. Fazer o dever de casa significa colocar todas as crianças e jovens de 4 a 17 anos na escola. Ainda não fizemos isso no nosso país e nem a Constituição vai ser obedecida no próximo ano. Fazer o dever de casa é aplicar corretamente a lei do piso do magistério dentro de uma carreira decente que valorize os profissionais que estão em atividade e chame a atenção da juventude para procurar essa profissão. E isso nós não fizemos ainda. Fazer o dever de casa é colocar em prática a gestão democrática, tendo conselhos de educação paritário e com a participação da sociedade. E isso não existe. É ter conselhos escolares deliberativos nas escolas. E isso não existe. É ter a participação dos estudantes no conselho de classe da escola. E nós não permitimos isso ainda. É ter o fórum de educação como instrumento de espaço de debate. E nós não realizamos. Então, não é em um município, em um estado, que ao fazer isso, fez o dever de casa. Porque estamos pensando como nação. E o plano tem que ser pensado como um Plano Nacional de Educação. Então, o dever de casa não foi feito. Então, colocar que dever de casa foi feito apenas para que ter mais recursos, aí é um equívoco. Não é fazer o dever de casa e é transformar esse processo que já foi denunciado aqui, de quem tem melhor IDEB tem que receber mais e prejudica cada vez mais quem não tem condições de avançar. Então, fazer o dever de casa tem outra conotação para o Fórum Nacional de Educação. E utilizando aqui o material da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a qual também faz parte, sou diretor, quero dizer e reafirmar o que nós colocamos em um caderno de educação sobre o PNE, que as bases para um cenário melhor na educação foi lançada. A base para uma prática educadora está no documento final da CONAI e na lei do PNE. Sua realização dependem do compromisso dos gestores e da ampla mobilização social. Muito obrigado pela atenção de vocês.